Olha só, o cenário que começou a aparecer nas novas pesquisas eleitorais. Porque mais uma rodada de levantamentos foi divulgada, e o que chama a atenção é justamente a sensação de estabilidade. Não teve nenhuma grande virada, nenhuma mudança absurda no jogo político até agora. O cenário continua muito parecido com o das pesquisas anteriores. No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do Lula. Só que existe um detalhe importante aqui. A diferença ainda está dentro da margem de erro. Ou seja, tecnicamente continua um empate. E mesmo tendo uma pequena oscilação recente, ela foi tão pequena que praticamente não muda o panorama geral da disputa. E isso reforça uma percepção que vem crescendo nos bastidores políticos. A eleição parece caminhar cada vez mais para uma disputa marcada pela rejeição, muito mais do que entusiasmo. O que move parte do eleitorado hoje é rejeitar o adversário. E aí entra um ponto importante. O governo Lula demonstra preocupação justamente com os índices de rejeição. Porque uma coisa é ter uma base fiel, outra completamente diferente é conseguir ampliar apoio quando a rejeição continua alta. E até agora, os números mostram dificuldade do governo em reduzir isso de forma consistente. No primeiro turno, o cenário também segue relativamente estável. Flávio Bolsonaro continua liderando esse bloco principal, enquanto outros nomes aparecem bolados mais abaixo. E é aí que surpresa curiosa. Renan Santos apareceu numericamente na frente de alguns nomes mais tradicionais em determinados cenários da pesquisa. Só que existe um detalhe importante nisso tudo. Praticamente todos esses candidatos do chamado pelotão intermediário estão dentro da margem de erro. Então aparecer um pouco acima ou abaixo ainda não significa uma consolidação real. Outro ponto que começou a chamar a atenção é o crescimento da projeção nacional de Romeu Zema, principalmente depois dos embates públicos envolvendo críticas ao STF e declarações contra Gilmar Mendes. Isso acabou aumentando a exposição nacional dele. Mas mesmo com essas movimentações, a percepção geral continua sendo a mesma. A disputa principal ainda gira em torno dos grupos ligados ao bolsonarismo e ao lulismo. E isso faz com que qualquer conflito interno dentro da direita possa acabar tendo impacto estratégico mais para frente. Inclusive, algumas críticas começaram a surgir contra setores mais radicais ligados ao bolsonarismo, acusados de atacar possíveis aliados em vez de ampliar alianças. O argumento é que esse tipo de comportamento pode dificultar composições futuras importantes para um segundo turno. E aí aparece outro cenário que começa a gerar tensão nos bastidores. A possibilidade de Geraldo Alckmin ganhar protagonismo em algum momento. Isso porque parte dos analistas considera que ele teria potencial de dialogar melhor com os setores de centro, especialmente por carregar uma rejeição menor do que a do Lula. Essa possibilidade ainda é tratada como especulação, mas já começa a entrar no radar político, justamente porque vários levantamentos mostram que a rejeição é um dos fatores centrais da próxima eleição. Outro dado relevante é que, em várias áreas específicas, avaliadas pela pesquisa, como segurança pública, impostos e economia, Flávio Bolsonaro aparece numericamente melhor avaliado que Lula. Isso indica uma dificuldade do governo em consolidar percepção positiva em áreas consideradas prioritárias pelo eleitorado. E no meio disso tudo, uma conclusão começa a surgir com mais força. A eleição de 2026 pode acabar sendo muito menos sobre propostas novas e muito mais sobre desgaste político acumulado dos dois lados. Agora fica
a pergunta: esse cenário ainda pode mudar completamente até a eleição? Ou o Brasil já entrou numa polarização praticamente consolidada? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise política direta e detalhada, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos meses prometem movimentar ainda mais esse cenário político brasileiro.